Fábio Fares, especialista em análise macro da Quantizade, chegando aqui na BMC News. Fábio, um feliz 2023 para você. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal. Um feliz ano novo. Obrigado pelo convite. Que 2023 seja um ano próspero em todos os aspectos, depois de um 2022 aí que foi muito bom, mas a gente sabe que 2023 pode ser melhor ainda. Exatamente, vamos lá, né, Fábio, tentar pegar aí, né, como eu vi algumas pessoas dizendo, e é aquela frase antiga, né, fazer do limão uma limonada, tentar realmente, né, saber agir em situações, muitas vezes, inclusive, adversas, e eu vi um post teu até que me chamou a atenção quando você falou isso, né, é preciso realmente focar no que é importante, né, focar nos dados que são fundamentais, o investidor precisa disso, e não só também se contaminar com uma enxurrada às vezes de informação, de pessimismo, de preocupações, porque senão ele não vai conseguir agir aí, né, e ter ganhos reais no seu portfólio. Eu queria até já aproveitar que nós começamos essa conversa com isso, trazer esse ponto, né, o que você destaca então para o investidor, muitas vezes tenso, muitas vezes ainda preocupado, principalmente nós aqui, né, que estamos no Brasil, diante de tantas, né, cabeçadas, de desencontros aí, de situações como eu acabei de falar, né, o PT ganhou, mas ainda está no palanque ali, né, discursando, fazendo o discurso eleitoral e não um discurso que a população realmente quer ouvir, que é do que efetivamente nós vamos ter daqui para frente, né? Ainda tem muitas situações que deixam o investidor ali preocupado. Queria que você trouxesse um pouco mais da sua visão, que você compartilhasse aqui com a gente essa questão até que você trouxe, né, importante na sua rede social. O que o investidor deve focar, Fábio? A gente sabe que é o seguinte, a economia é um organismo vivo. Só que a economia ela te dá sinais, e existem vários indicadores que te dão sinais do que possa vir a acontecer, e eles geralmente são bem previsíveis. Então, por exemplo, a gente teve essa semana a divulgação dos PMIs no mundo inteiro. PMI é o que mede a vontade, o quanto que a empresa, os gerentes de compra de matéria-prima estão comprando, estão fazendo as coisas por demanda de produção e tudo mais. Então, o que a gente viu? A gente viu que o mundo todo ainda está num ambiente contracionista da economia, dado as dificuldades, a China com o Covid, a Europa com tudo aquilo que a gente conversou bastante o ano passado, e os Estados Unidos com as alta dos juros, tentando baixar a inflação. A gente está vendo agora os números de emprego saindo, que a gente fala assim, como que vai entrar em crise com todo mundo empregado, com emprego sobrando, mas a gente está vendo que as empresas estão demitindo, e os PMIs mostram o quê? Que provavelmente tempos difíceis à frente virão antes da gente ver o céu ficar azul. Então, essa parte política que a gente tem no Brasil, e muito tem aqui também nos Estados Unidos, tem na Europa, ela interfere, mas ela interfere no curtíssimo prazo. O longo prazo, a gente tem que olhar os indicadores econômicos. O brasileiro não tem muito essa sensibilidade de longo prazo, porque infelizmente somos um país onde a nossa moeda não tem 30 anos, vamos lembrar, o Plano Real é de 94, alternâncias de poder na política geram muita volatilidade porque somos um país emergente. Então, o investidor, e eu sei que vocês conversam bastante com outros analistas, inclusive com meu colega Will Castro, o investidor brasileiro ele tem que entender que o Brasil é 1%. A gente não pode ficar dependendo apenas do Brasil com os nossos investimentos. O mundo hoje é aberto e você consegue do seu celular ter conta num país que nos Estados Unidos, investir globalmente. Para quê? Para justamente se proteger de momentos como esse, que a gente viu que depois da eleição tivemos muita volatilidade, e agora, depois que o novo presidente assumiu no 4º dia do ano, o dólar já subiu 20 centavos, a bolsa já caiu pra caramba. Por quê? Por causa de barulho, por causa de palanque, por causa de falta de plano. Enquanto a gente não entender qual que é o plano do governo, aquilo tudo que falou vai cumprir, da onde vai tirar o dinheiro e como vai fazer, fica nisso. Só que, no longo prazo, o que preza são os indicadores e os fundamentos. Afeta a empresa? Ela vai conseguir crescer? Ela é resiliente? Ela faz boa gestão? Preço de ação, preço de ativo, principalmente das indústrias, segue lucro. Se no longo prazo a empresa vai lucrar, no longo prazo ela vai subir. Esse curtíssimo prazo que foge do nosso controle, como a gente tem visto as cabeçadas do ministro da Fazenda, com o pessoal do Executivo, até isso se resolver,
fica naquele ping-pong, essa volatilidade é incontrolável. Então, assim, foge do nosso controle. Não adianta querer prever as coisas. Os indicadores são dados estatísticos coletados e reais. Eles são muito mais fáceis de você interpretar e controlar do que político, né? Político em nenhum lugar do mundo serve para muita coisa. Essa aqui é a real, Paulo. Aqui no Brasil, a gente gasta muito tempo com eles, mas no resto do mundo, a vida segue. E aí tem que seguir no Brasil também. Eu sempre falo isso e eu espero que um dia o brasileiro aprenda. Político é funcionário do povo. Tanto que a Constituição americana fala, we the people, o povo manda. Só no Brasil que é o contrário, o povo idolatra esse pessoal, independente de ser direita ou esquerda, não merecem nada de idolatria, eles precisam prestar serviço para o povo, essa é a verdade. Muito bem colocado, Fábio, essa situação aí é mudar o mindset, né? E, quando mudar esse entendimento, muitas coisas possam melhorar, porque aí tira o fanatismo, né? E seja mais racional, até para cobrar mesmo quem a gente coloca lá, né? Não é porque a gente coloca também que é o melhor, muitas vezes, às vezes pode ser que a gente precisa ir tá cobrando mais ainda, né? Fábio, pegando um gancho um pouco dessa sua questão, né? Ainda mais em relação ao macro como um todo, né? A gente viu aí há 2 ou 3 dias atrás a fala lá da Georgieva, nem lembro como que se pronuncia também o nome dela, a diretora, acho que é Georgieva, né? Kristalina Georgieva, que é do Fundo Monetário Internacional, falando que vai sim ser um ano difícil, essa economia global, né, que todos os aí, pelo menos grande parte das economias devem ter recessão agora em 2023. Ela destaca aí muito, né, principalmente Estados Unidos e Europa, mas falou também um pouco mais sobre a questão da China, o impacto, e o FMI, lembrando, se não me engano, projeta um crescimento de 2,7% para este ano para a economia global, desacelerando de 3,2% em 2022. Pegando um pouco do gancho que você estava falando, né, de se preocupar exatamente com indicadores que são importantes, mas a gente vê que muitas vezes quando o FMI traz uma visão como essa, assusta muito também, né, uma grande preocupação que acaba aí, que pode ser que no caminho mude e faça algumas revisões, mas o primeiro impacto da notícia é que ela é muito, né, ruim, negativa. Como que a gente, né, trabalha diante de um cenário que a gente sabe que é desafiador, sim, que 2023 tem seus desafios de fato, por conta da toda a pressão inflacionária, por conta de toda a política monetária, inclusive o próprio FONC, que eu quero entrar depois com você nessa última, né, divulgação ontem aí do comunicado, dá a entender realmente que não vai cortar os juros em 2023 até ele conseguir manter a inflação na sua meta. Qual que é a tua visão, né, em relação a todos esses desafios globais que a gente tem pela frente agora este ano? Olha, Paula, eu tô pessimista para começar e tô muito otimista para fechar o ano. Otimista com o global, tá? Brasil, eu acho que vai ter outros problemas, Brasil vai ter outra coisa acontecendo. A gente vai ser o que foi o patinho bonito o ano passado, a gente vai ser o patinho feio esse ano, e não é por causa do presidente eleito e do grupo, não. São outros problemas estruturais que eu já exponho. Eu acho o seguinte, o Fed deixou claro ontem que, por mais que a inflação já é passado, a gente viu agora de manhã, inclusive, inflação na Europa, o produtor já vindo deflacionária de novo. Então, assim, se tudo se mantiver da maneira que está hoje, inflação foi o tema de 22. O medo 23 é recessão. Por quê? Porque os bancos centrais sobem juros. E muita gente não sabe o poder que os juros têm. Juros é a base de tudo. Juros é o que põe valor nas coisas. E quando o juros está alto, o que você faz? Você pode se dar o luxo de esperar a poeira baixar, aplicado em juros numa economia americana, numa economia europeia, que nunca pagavam juros nos últimos 20 anos. Então hoje você pode se dar o conforto de sentar e deixar seu dinheiro descansando, recebendo 4,5% em dólar, porque é isso que a taxa Selic americana, que os Fed Funds pagam, até a coisa se resolver. E como a coisa se resolve? O juro sobe, a atividade cai, só que a gente tem um problema aqui nos Estados Unidos, que é justamente o emprego. O emprego está abundante. Você tem muitas vagas de emprego abertas, e você está vendo que, por mais que a cada semana o pedido de seguro-desemprego aumenta um pouquinho, continua tendo muita contratação. Então isso continua tendo dinheiro circulando na economia, porque você está empregado, você não faz grandes gastos, mas você gasta. Eu estou passando essa semana, que é férias dos meus filhos, a gente veio aqui por Orlando dar uma descansada, trocar um pouco de ambiente, e a cidade está abarrotada.
tanto de brasileiro, o que me surpreendeu, quanto de americano, e todo mundo gastando. Isso mostra, peraí, a economia não está tão ruim. Então, indo em linha com o que ela fala, eu acho que o primeiro trimestre americano vai ser muito difícil, porque agora vem a parte do ajuste das empresas, demissão, menos pedido. A gente viu a Apple falando, olha, não tem demanda por iPhone, e é verdade. Você vai na loja aqui em Orlando, cheio de gente, tem iPhone para comprar. Quer o 14? Tem aqui. Quer o 14 Pro? Tem. Quer o MacBook? Tem. Então, assim, você vê que por mais que esteja um monte de gente, essas coisas as pessoas não estão consumindo. Isso gera menos lucro para a Apple, menos pedidos, ela começa a se ajustar. Demite, faz ajuste. A Amazon anunciou ontem que vai demitir mais 18 mil funcionários e tudo mais. Esses ajustes vão sendo feitos. Dito isso, a hora que o Fed parar de subir juros e muda o horizonte, essa é a grande vantagem, e por isso que eu não acredito muito no Brasil esse ano, porque a gente parou de subir juros primeiro, vimos a deflação, mas com tudo o que está acontecendo, eu acho que primeiro, o Brasil não corta juros esse ano de jeito nenhum, e corremos o risco, se esses discursos todos se materializarem, de ter que subir juros em algum momento, o que é muito ruim para a atividade. Então, para o Brasil eu não estou muito otimista, mas o que acontece nos Estados Unidos e na Europa, principalmente por causa da China? China está indo, a China está devagarzinho, ela saiu daquele pesadelo e devagarzinho a gente já vê o Covid parou de fazer muito barulho nos últimos dias, impulso de crédito começando a acontecer, o governo incentivando, estimulando a economia. E o discurso do Xi é, eu vou crescer, custe o que custar, porque eu tenho um compromisso com o meu povo, eu tenho que entregar crescimento até 2035, na média 5%. Isso começa a puxar o resto. Estados Unidos, uma hora que faz a poeira do, demitiu, a economia está parada, desemprego começou a subir, é uma máquina muito grande para ficar parada. Eu não vejo uma recessão como as pessoas pensam em 2008. Não, nada disso. Eu acho que vai ser um mergulhinho. Sabe aquela piscina gelada que você pula e sai correndo? Eu acho que a gente vai ver no segundo semestre nos Estados Unidos retomando isso. Inclusive, o Fed fala duro para o pessoal não amolecer, mas eu tenho plena convicção que a partir de setembro a gente vai estar falando de corte de juros e vai ver corte de juros nos Estados Unidos esse ano. A diferença é, talvez a gente pare um pouco mais tarde para poder cortar mais rápido. Ontem ele sinalizou, olha, inflação não é problema, mas as condições financeiras vão continuar apertadas. O mercado hoje está olhando e falando, puta, será que ele vai dar meio a semana na 1º de fevereiro ou ele vai ficar de 25? Eu acho que ele vem com 25 e vai ficar dando 25 até ele perceber que cheguei onde eu quero. Para mim, o onde eu quero dele hoje está entre 5 e 5,5. A gente está com 4,5, tem mais um para subir, só que muito rápido para cortar. Por quê? 5,5 de taxa de juros americana, o mundo inteiro se prejudica. Por isso que a Georgina do FMI está preocupada com o crescimento, porque todo mundo vai querer ficar estacionado no 5,5 aqui nos Estados Unidos, que é o melhor emissor, sem correr risco. E a gente não precisa desse aspecto. Os Estados Unidos não aguentam muito tempo de juros altos, porque o mundo não aguenta. Então ele força os Estados Unidos a cortar. O que precisa acontecer rápido é a acomodação de desemprego e atividade. A atividade a gente já viu que está contracionista. O desemprego precisa dar uma respirada, infelizmente, para poder ajustar as coisas. E aí retomar a parte de impulso de crédito, estímulo. Eu acho que a gente fecha o ano abaixo do topo da curva de juros americana, que deve vir entre março e maio. Pegando o gancho aí do que você trouxe agora, até põe o Cabral aqui na tela, que eu quero vir com o Cabral. A gente falou mais cedo, na hora que saíram os dados do ADP aí, né? Vieram muito acima a criação de empregos agora. Estados Unidos abrindo 235 mil empregos no setor privado em dezembro, né? A estimativa era de 150 mil, ou seja, aí tá o maior desafio ainda pro Fed, pro Federal Reserve, porque o emprego, né? As pessoas estão consumindo, né? A inflação, ela não vai arrefecer, por mais que se suba juros, o emprego a todo vapor dessa forma é um dado bom econômico, sim, só que ao mesmo tempo tem a consequência dessa inflação que não vai ser fácil de diminuir. As pessoas em pleno emprego, elas estão consumindo normalmente, vida que segue. Então, Estados Unidos com um ADP de 235 mil postos no privado em dezembro, acima dos 150 mil, né, empregos ali que estavam sendo previstos, né, a gente vê que é um número muito alto, um desafio que permanece aí para conseguir conter
responder. Pegando carona já nesse número que eu quero que você comenta, se puder colocar o Cabral também junto aqui na tela, porque teve uma pergunta do Luiz Carlos Abel no nosso chat que era para o Cabral, mas vou fazer para os dois. Esse EDP muito alto, não pode ser em função também dos empregos temporários em dezembro? Ele perguntou para o Cabral, mas acho que fica melhor ali para o próprio, né, quem tá lá, né, Cabral, responder, porque, né, nosso querido Fábio ali. Fala. Você viu o número por dentro, Fábio? Eu tô abrindo ele agora. Pô, o número por dentro, empresa grande demitiu de lote e quem contratou foi pequena. Mas isso daí já não é mais, eu já acho que isso daí já não é mais temporário, isso daí é reposição. Acabei de ver aqui, realmente. Pô, uma reposição em serviços, com dados de serviços piorando, eu não sei até quando não temporário, entendeu? Não é só serviços, né? Vamos olhar aqui as indústrias. Construção contratou 41 mil, que vai demitir já também, infelizmente. Profissional e educação e healthcare, que são dois que são cíclicos, né? E que começo de ano tem contratação, as escolas pegam reforço, porque lembrem, a gente está no meio do ano escolar aqui. Então você tem esse pedaço cíclico da coisa. E sim, infelizmente, Leisure e Hospitality continua contratando muito, 123 mil. A demanda tem, foi o que eu falei. Eu tô aqui em Orlando, pessoal, vocês não têm noção, tá abarrotado de gente, entendeu? Para vocês terem ideia, ontem você não conseguia comprar ingresso para ir no parque da Disney. Você não podia comprar ingresso, estava abarrotado de gente. Muito disso também, que fique claro para as pessoas entenderem, é demanda reprimida, porque muita gente que... Eu sou chato, sou curioso, você tá na fila, você começa a puxar papo. Muita gente assim, cara, eu tava com viagem marcada em janeiro de 21, eu ia passar, vou vir agora porque eu não sei quando eu vou poder vir de novo, porque eu tô com trabalho e tudo mais. Então, muito disso também é demanda reprimida que está acontecendo. Eu acho que o follow-through disso é o que vai ser o choque da galera. Para mim, a gente começa a ver a coisa ficar feia antes do Fed, que é véspera de final do mês agora, o Fed é 1º de fevereiro, para abril. A partir de abril é que eu começo a olhar a coisa já aquela história, onde a gente começa a comprar S&P. Porque para mim, a partir de abril, maio, a gente já vai estar muito próximo do fundo do mercado. Uma curiosidade, chinês voltou? Tá com o chinês na fila? Ainda não, né? O que eu encontrei aqui, muito brasileiro, latino, muito argentino, porque eles estão com a camiseta, né, o orgulho. Não tem... Ô, Paula, eu sei que é muito duro ver o que vocês estão vendo no Brasil, a gente que é mais inclinado para um lado, mas ver os argentinos comemorando dói pra caramba também, tá? Tem um monte aqui comemorando com a camiseta o tempo inteiro. A minha esposa, ela fica me olhando e fala, não fala nada, não fala nada. Tá bom. E russo, tem muito russo, muito russo. Impressionante, muito russo nos parques. É curioso, russo. Curioso, né? Russo achei curioso. Curioso. Realmente chinês, né? Você vê chinês de caminhão lá. Muito, em geral. Sem, e nas lojas de marcas mais caras, aquelas filas quilométricas de chineses comprando, né? Sempre porque eles reabriram tem uma semana, 2, né? Não deu tempo para fazer excursão, passagem, esse troço. A gente viu uma excursão de japonês, porque eles são organizadinhos, vai todo mundo de uniforme, aquelas mochilas que... Uma excursão de japonês por enquanto. E a gente está aqui desde sábado passado. Então, assim, o grosso é brasileiro, latino, americano de vários lugares. E o que chamou a atenção ontem, principalmente no parque, é que tinha muito russo. Isso é curioso, de verdade. Brasileiro furando fila ou não? Tem um na fila, quando chega na boca vem 40 junto com ele. É surreal isso, mano. É muito típico. Mas sabe que é uma coisa é engraçado não, é um fato. É triste isso, mano. 90% dos brasileiros que a gente encontra aqui fala que tá vindo embora, que tá mandando dinheiro para fora, que não vai ficar aí, que não quer saber, que a eleição foi uma decepção e que acabou e game over. Então, assim, cara, de novo, eu não tenho partido, eu não voto no Brasil, eu tento educar as pessoas para terem discernimento para tomarem as melhores decisões, mas como brasileiro, fora quase 10 anos, é duro ver a turma jogando a toalha, entendeu? A rodo. Falando meu celular nisso, não para.
Ô Fábio, falando nisso, né, que você trouxe aí esse ponto importante também, muito brasileiro indo embora, enfim, era uma outra questão que eu queria abordar com você. A gente deu a nota aqui agora há pouco, né, que vai ser a primeira vez que o Biden vai lá para a fronteira com o México, né, visitar. A gente viu que na época do Trump, o Trump batia muito em relação a essa tecla, muita gente querendo ir para os Estados Unidos, né, dá um problema em qualquer lugar do mundo, qual que é o lugar, o país que todo mundo almeja ir, Estados Unidos, né, e tem muita gente que vai de forma ilegal, a gente sabe que acontece. Desses brasileiros que você diz aí, muitos têm situação financeira boa, conseguem até às vezes tirar um visto de investidor, enfim, essa é uma outra questão. Mas esse fato até do Biden ir só agora fazer essa visita lá no México, nessa fronteira, né? Eu queria entender um pouquinho da sua visão, como que é a repercussão disso hoje? A gente sabe que o Trump, ele batia muito nessa tecla, né, em relação a essa entrada ilegal desses imigrantes por lá. Como que é essa repercussão aí, principalmente agora do Trump do Biden só agora fazer essa visita nessa fronteira? Isso estava pior há um tempo atrás, porque isso era um compromisso da vice-presidente, da Kamala, era a causa dela sempre na campanha, e a Kamala, ela sumiu. Se alguém achar ela, mande notícia, acho que do mesmo jeito que do mesmo jeito que a CIA tem prêmio para pagar se prenderem o Maduro, a CIA está dando prêmio para quem achar a Kamala, porque ninguém sabe onde ela está, onde ela vive, o que ela faz. Então o Biden está indo lá por quê, Paula? A popularidade dele está cada vez mais assim. O americano não está reclamando dos imigrantes ilegais porque a situação de emprego aqui ainda está boa. Mas você pode ter certeza que isso é uma carta na manga dos republicanos para o primeiro momento de estresse no desemprego que vai acontecer. Estamos vendo aí um monte de empresa demitir, como eu falei, a Amazon vai demitir 18 mil nas próximas semanas, os bancos estão demitindo. A hora que o americano sentir isso, aí vai começar o discurso. Então, na minha visão, ele está se antecipando para ir lá falar que vai resolver uma coisa que a gente sabe que não vai, porque o Trump fez o muro, ele abriu um buraco no muro e falou, vai passando. O que não tem problema, porque veja bem, muitas dessas vagas de emprego que estão sobrando são empregos que geralmente, historicamente, ficam na mão de imigrantes. A fronteira está fechada para imigrante desde 2020, desde o Covid que não tem imigrante. Para vocês terem uma ideia, o serviço de imigração aqui está funcionando tão rápido que a gente deu entrada na cidadania em outubro do ano passado, final de novembro viramos cidadão. Nunca foi tão rápido o processo. Por quê? Porque os caras só estão pegando o processo de green card, que já está avançado, ou de cidadania. Não tem H1, não tem L1, não tem nada. Vistos de trabalho de imigrantes, está praticamente operação tartaruga há 3 anos. Muito por causa do que vem acontecendo do Covid e agora com o JOLTS, que tem mais de 10 milhões de vagas abertas, essas coisas, eles vão começar a tentar acelerar isso. Porque, lembrem-se, a gente teve eleição, a gente sabe que a eleição aqui, de um jeito ou de outro, os democratas conseguiram se salvar e ficaram no Congresso, perderam a Câmara, mas daqui a pouco tem para presidente. E a gente está vendo o governador da Flórida já crescendo muito, ele é republicano, o Ron DeSantis, e o Biden tem que reagir. Porque, querendo ou não, o Biden tem o mesmo problema do presidente eleito aí no Brasil. Não tem sucessor. Quem é o nome dos democratas aqui? Não tem ninguém além do Biden, ou será, vai voltar o Obama? Dizem a mulher do Obama, eu acho muito difícil. Então, assim, ele parece que vai tentar se reeleger, porque é o único nome dos democratas que tem alguma coisa, e ele vai começar a ter que se mexer, porque o governador aqui da Flórida está crescendo muito, e tem o tio Trump, o Trump, que infelizmente vai vir para atrapalhar também. Ô, Fábio, eu fiquei com uma dúvida, porque assim, a gente sabe que o ADP, ele registra o número de empregos de carteira assinada. Na época que eu morei nos Estados Unidos, havia uma discussão muito grande, se eu não me engano, até acho que o estado da Califórnia era o que estava tentando batalhar para conseguir fazer a carteira assinada de imigrantes ilegais. Em que pé que é essa situação hoje? Os ilegais, eles ainda permanecem trabalhando sem carteira assinada? A gente considera, por exemplo, esses números aqui de empregos, esses imigrantes estariam ali nessa estatística ou não? Fiquei um pouco confusa. Médio. Tá. O que eles fizeram? Olha, eles pegaram e falaram o seguinte, isso foi em 2016 ou 2017. Você está ilegal aqui, você não tem documento nenhum, eu vou te dar um documento. Então eles começaram a cadastrar esses ilegais. Então, você o Social Security ou outro documento?
Não é o Social Security. Eles dão um documento para o cara e com esse documento ele consegue tirar carta de habilitação, ele não consegue o Social Security. Social Security é só se você é legal. Mas ele consegue trabalhar. E aí, quando ele trabalha e ele é contratado, o empregador paga o imposto em cima da contratação dele. Então, estatisticamente, ele entra na conta. Só que você não consegue peneirar o que é conta de imigrante legal, o que é contratação com o Social Security, porque eles não quebram esse número. Entendeu? Então não é uma coisa muito clara, eu não consigo te falar, olha, Paula, daqui do número, 20% é imigrante legal. Não dá. Entendi. Fala, Cabral. Tem algumas. Primeira delas, como é que tá Orlando para procurar emprego? Tá cheio de placa em volta? Cabral? Não. Olha, eu estou impressionado. O que você mais vê aqui em Orlando é guindaste e construção. Eu estou num condomínio, quando a gente vem, a gente não pega hotel, a gente aluga um apartamento ou aluga uma casa. A gente está num complexo de apartamento entre a Universal e a SeaWorld. E é uma rua nova. Atrás da minha rua, eles estão abrindo mais 8 ruas e complexos e complexos. Eu fui com os meus filhos dar uma volta a pé outro dia, a gente contou 14 guindastes. E guindaste é para obra grande. Então eles estão construindo muita coisa. Emprego tem. É até uma dó que às vezes você encontra pessoas no farol pedindo dinheiro e a gente fala, tio, vai arrumar um emprego? Melhor o McDonald's ali, é 11 a hora, o outro 18 a hora. Vai arrumar um emprego, vai trabalhar. É bem melhor do que eu te dar $10 agora. Você quer um lanche? Eu te dou um lanche, mas pô, emprego não falta. Aqui tem emprego, só não trabalha nos Estados Unidos quem não quer. Isso é fato. E a pergunta 2 eu esqueci. Lembrei. A pergunta 2 eu lembrei. Vocês estão sem Arthur Lira, é isso? Boa! Era essa também que eu ia falar. Sexta votação e nada? Sexta votação e nada? O que está acontecendo? Quem são esses 20 revoltados? É a ala do Trump que está tentando colocar... A direita está rachada em todo lugar do mundo, gente. Impressionante, né? O grande problema todo, isso aí, quem lê um pouco sabe, a direita é extremamente desorganizada e patética. Enquanto a direita for patética, a gente vai ter isso, porque a esquerda é o canto da sereia. E a Paula falou uma coisa que é muito verdadeira. A esquerda é o canto da sereia, mas tem fila para entrar nos Estados Unidos, que é o capitalista malvadão. Não tem fila para ir para Venezuela, não tem fila para ir para Cuba, não tem fila... Não, é para vir para os Estados Unidos. Tá? Tava cheio de carinha que votou aí no Brasil e fica falando, mas tava aqui na Disney, eu vi um monte. Ontem eu vi os globalzinhos aqui na fila da Disney. A patroa fica me segurando. Tira foto, pô! Sabe, a turminha faz isso daqui e vem pra cá, vem pra Disney, curtir, não sei o quê. Então, assim, esse que é o problema. Enquanto a direita, a gente não tiver uma união, uma organização e focar em educar as pessoas do que importa, porque no fundo, quando dá tudo errado, quem se ferra são os caras que apoiam eles mesmo, porque é a base. A gente não se ferra, porque a gente tem educação, a gente consegue trabalhar, a nossa vida atrapalha, mas a gente não morre. Quem sofre mais é o povo mais necessitado, que é o povo que a gente tem que ajudar. Só que ele não consegue se identificar com uma direita que está na internet, de gravata borboleta, falando um português complicado. Enquanto não aparecer uma direita organizada que vai educar as pessoas e falar a linguagem do povo, sem parecer um engomadinho, um mala sem alça, esquece, a esquerda vai dominar a América Latina. Veja o Chile, grau de educação muito maior do que o Brasil, e o Chile foi dominado pela esquerda. Por quê? Faz o trabalho de base, infiltra na escola, infiltra na educação. Pô, desculpa, com todo respeito e educação a todo mundo, mas não dá para falar que Paulo Freire é o pai da educação. Dá ânsia de vômito escutar um negócio desse. Escutar o que a Tebet falou agora é um desrespeito com o povo, mas pro povo é bonito. Daqui a pouco eles arrumam uma Copa do Mundo aí, um carnaval fora de época, e tá tudo bem. Isso tem que acabar, mas tem que educar o povo. Enquanto o povo não for educado e não tiver identificação com as pessoas de direita, ninguém vai para frente. E tem outra coisa que é essencial. Não tem essa história de direita e esquerda. Tem o certo. Enquanto a gente não for atrás do certo, que foi o que o Cabral já me perguntou na largada. O brasileiro tá furando fila? Porra, não é para furar fila, velho. Respeita a lei, respeita as regras. Começa a ser honesto e direito, que as coisas vão funcionar. Porque daí você vai se sentir lesado todo o tempo. Enquanto a gente não ficar incomodado quando a gente está sendo lesado, é o que está acontecendo aí. Tem o cara, o senhor, né, que eu tenho que falar por ele, o senhor aí do Supremo Tribunal que manda e desmanda, e o pessoal que está vendo está dando risada.
Só que o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Bate em Francisco, isso é um perigo. exatamente. E as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem isso. A hora que cair a ficha que o que está acontecendo com um lado pode virar e acontecer com o outro, talvez comece a melhorar, mas a culpa é nossa. A culpa é da direita, que é desorganizada, que é polida demais e que não passa a identidade para o povo que precisa de ajuda. Como ajuda? Educando, trazendo para perto, agregando, parando de dividir. O mundo hoje está totalmente dividido, isso é um inferno. Exato. A gente foi criado para ser sociedade, unidos, exato, juntos, sem ficar olhando cor, credo, raça, nada disso, é todo mundo a mesma coisa. E Deus, ele é tão bom e perfeito que ele faz um ponto que é essencial. Vai todo mundo pro mesmo buraco e vira a mesma porcaria depois. Então não tem que segregar quando a gente está aqui na Terra. No final a gente vai pro mesmo ralo. Vamos se juntar e resolver. Juntos, tudo fica melhor e é mais forte. Ô, Fábio, você falou duas questões aí muito importantes, né? Primeiro, né, de você hoje rir ou comemorar a censura de um lado, amanhã ela tá contigo. Segundo, né, até o que eu estava falando da própria Simone Tebet, ela é do MDB. Há poucos anos atrás, no caso da Dilma, do impeachment da Dilma, eram os inimigos do PT, o MDB de Michel Temer, o MDB de Eduardo Cunha. Agora a gente percebe o que é o seguinte, é que entra naquilo que você falou, nós não podemos ter ídolos, né? Porque eles não têm, eles têm interesses. É fato, não, eles não têm ideologias, eles têm interesses e vão conforme, né, o que tá indo para um lado. A gente viu a cena da Flávia Freire esses dias, meu Deus, da Flávia Arruda, quer dizer, você falou do Paulo Freire, eu vim com o Freire aqui. Já a Flávia Arruda que tava ali do lado de um lado, agora falando, estamos juntos, tá? Ou seja, quem briga é a população, eles se abraçam, né? Vamos parar aqui de defender ou não, o nosso papel é de cobrar. Na verdade, tem assim, você pode ter uma ideologia, eu sou de direita, ou eu sou de esquerda, ou eu acredito que realmente o país não pode ser estatal, ele tem que ter incentivos para gerar emprego, aí você pode ter essa ideologia, ok, mas fazer uma pessoa um mito, ou não ser um mito, não estou falando mito aqui de Bolsonaro, senão também vão falar que eu estou sendo, né, defendendo no lado ou não, mas você ter um Deus lá, tá errado, a gente tá vendo aí, Simone Tebet a prova disso, o PT esqueceu que há pouco tempo atrás ele xingava o MDB de golpista. União Brasil do Moro tem 3 ministros. Exato. Acabou. O filho do Bolsonaro votou a favor de mudar a regra das estatais. Pelo amor de Deus, é tudo safado, rapaz. Precisa estudar A coisa mais surreal, aqui, um minutinho só, Fábio, finalzinho de dezembro, teve a despedida de um senador do PT, que ele está no cargo desde 91. Meu irmão, Flávio Bolsonaro elogiou mais o cara do PT do que eu acho que a própria esposa. Endeusou esse cara, mano. Da despedida. Eu mostrei o vídeo no 710. Endeusou o cara, mano. Eu parto do princípio seguinte, e eu vejo isso aqui nos Estados Unidos também, a diferença é que o que o político faz interfere muito pouco na vida do americano, diferente do Brasil, que é muito forte a influência. Exato. O grande ponto é o seguinte, o mundo globalizado de hoje, e a gente vê como o mundo evoluiu, ou a política se reinventa, se transforma, esse negócio que veio de Roma já não funciona mais, tá? Não funciona mais. Política desse jeito, eu prefiro que privatize os Estados Unidos, mete um CEO lá, com cargo, com uma bancada de diretor, com meta para cumprir, e se não cumprir a meta, demitido. Como é na nossa vida. Se vocês não fazem um trabalho direito, vai chegar o chefe daquele tapinha não e falar, meu amigo, desculpa, você não serve, rua. Os caras não podem ter essa liberdade que eles têm de fazer, de prometerem tudo que prometerem, não vão cumprir nenhuma, e não é só o governo atual, o governo passado, o próximo, todos vão ser iguais. Essa turma, por exemplo, eu acho engraçado. Sempre foi. A gente está em 2023. E a gente está falando dos mesmos caras que a gente falava em 89. Vocês conseguem entender que é o mesmo cara de 89? São as mesmas caras. Pô, eu vi a manchete todo dia. José Sarney chega para a posse do presidente Lula. Esse cara tá vivo ainda, velho? Eu pensei a mesma coisa, juro. Fábio, eu pensei a mesma coisa. Entendeu? Então, eu era criança, ele já era, né? Não, calma, Cabral. É verdade, Cabral. Cabral me olhou assim, né? Com medo que eu ia falar que eu ele era velho. criança. Não tô falando velho. Ele já tinha uma certa idade, Cabral. Desculpa.
Vou ser chamada de velhofóbica daqui a pouco. Mas é verdade, gente. É verdade. São os mesmos figurões. Agora tem os filhos, calma, Fábio. Renan Calheiros, tem os filhos agora que estão ali sucedendo, né? Do Barbalho, do Calheiros, tem tudo. O que eu acho principal, e é um ponto que o Cabral bate muito lá no 7 e 10 dele, é o seguinte: pessoal, passou a eleição, acabou, esquece essa história. Esquece. Agora é o seguinte, vamos ser vigilantes. Por quê? Porque esses caras trabalham pra gente. Exato. A internet tem memória. Tá lá, prometeu isso, vamos cumprir. Depende, viu, Fábio? Depende, só vou fazer um lado aqui. Algumas matérias passadas foram apagadas da internet. Só vou deixar aqui. Mais alguma coisa. Mas os sites aí apagaram. Sabe, Paulo. Mas vamos lá. Vamos pegar o ponto seguinte, vamos ser agora vigilantes. Por quê? Porque o pessoal tem que entender uma coisa, o dinheiro vem do nosso bolso, tá, turma? Não é que o governo tem dinheiro, o dinheiro vem do nosso bolso. Então vamos cobrar. Somos nós que pagamos. Independente de ser direita, de ser esquerda, de ser centro, vamos cobrar. O cara tem que fazer uma boa gestão, tem que entregar um país melhor, a gente tem que crescer. E não vem dar desculpa de herança maldita, do caramba 4, porque não tem nada disso. Você chegou, meu amigo, arruma a casa e faz um bom trabalho. Eu cansei de ver na minha vida no mercado financeiro o cara que chegava numa empresa, a empresa estava degringolada, ele transformava a empresa e vendia ela por 10 vezes o valor. Ah, um capitalista mavaldão? Não, um bom gestor. Faça uma boa gestão, independente da sua cor, credo, partido, faça uma boa gestão, você vai ficar aí, você vai eleger o seu sucessor vai eleger um outro, faça uma boa gestão, respeite quem confiou em você e respeite quem vai te cobrar, porque quando você está na vidraça, você tem os dois lados, quem te idolatra e quem vai te cobrar. Cumpra o seu dever, faça um bom trabalho. Eu todo dia eu acordo e falo, eu tenho que dar meu melhor. Vocês acordam, tem que dar o seu melhor. O senhor presidente, os senhores ministros, deem o seu melhor. Ponto. Acabou. E tudo vai fluir. É assim que tem que ser. O único medo único não, eu tenho alguns, né? Mas um dos medos que eu tenho é que são 9 partidos. É muito cacique liderando, maluco. Eu tenho um pé atrás animal. Tá bem amarrado, né? Lupe ali, fala. Tá a fala da Previdência pro Lupe é o mesmo discurso do Ciro Gomes. Se você for ver o mesmo discurso do Ciro Gomes, depois eu fui parar pra ver. Então ele tava falando pro PDT. Aí veio o Rui Costa, apagou incêndio. O cara Luiz Marinho de manhã falou uma coisa que o pessoal falou: você tá maluco? Tirar dinheiro da população? Aí ele à noite falou que quer falar com os sindicatos. Quer dizer, é muita gente que acha que é chefe dele mesmo, entendeu? Tanto que é por isso que vai ter que ter essa reunião amanhã para igualitar o discurso, porque ontem o Rui Costa foi contraditório ao que o Lupe falou, entendeu? Na cara dura mesmo. Na cara dura. Na cara dura, exatamente, né? Precisamos alinhar o discurso. É igual uma empresa, né? Para mim, zero surpresa. Para quem acompanhou 2003 em diante, a gente sabe como que é um circo. Essa turma aí não tem plano, não tem nada, é um bando desorganizado que infelizmente chega no poder por causa que encanta os outros e a população acredita nisso. Tiveram 16 anos e não mudaram nada, pelo contrário, colocaram a gente na maior crise da história do país. Voltaram agora com a ideia de se salvar. Inclusive eu queria perguntar para aqueles grandes gestores que apoiaram, que falaram não sei o quê, já pularam do barco, já estão bravinhos, já estão reclamando, eu tô com medo, vai ser cobrado. É um cara que não deveria ter um centavo sendo depositado mais no fundo dele. Tá com medo? Você foi irresponsável. Os 3 foram irresponsáveis. Os 3 baita gestores irresponsáveis e vão ser cobrados, porque não deveriam fazer isso, sabiam que ia acontecer. Quem tem um neurônio e trabalha no mercado sabia que isso ia acontecer. E a conta chegou rápido para essa turma. Já pularam no barco, né? Eu tô com medo. Agora aguenta, seja vigilante. A gente tem que cobrar. Tem que cobrar o presidente, tem que cobrar os ministros. Não me interessa que são 9 partidos, eu não quero nem saber se é partido. Eu quero saber quem é o presidente, quem é o ministro. Qual a sua função? Cumpra, porque vai ser cobrado. Você está aí para isso. Não interessa o que você fez. A turma que apoiou vai ser cobrada, porque falou que não tinha medo, que era melhor, que a democracia estava em perigo. Vai ser cobrado. Temos 4 anos para cobrar. Que faça um bom governo. Se fizer, será reeleito. Se não fizer, daqui a 4 anos vai voltar para o limbo. Acabou. Ou até antes.
Não dá para falar, tem né, eleição que foi municipal, surpresa. né? Não dá para falar que foi surpresa. Está fazendo exatamente tudo que foi falado durante o processo e a gente tem a experiência antiga. Agora, falar que é surpresa, não é. Não pode ser, né? E tem eleição municipal, né? Vamos ver o que eles fazem de prefeito. A única coisa que eu peço para todo mundo, para a turma do chat, para quem está assistindo, tira a camisa de torcedor, de vibrador e põe a camisa de brasileiro. Pensa no país em primeiro lugar. Um país crescendo, um país funcionando é melhor para todo mundo. Não é um jogo de soma zero, um fica rico, outro fica pobre. Pelo contrário, quanto mais riqueza, mais distribuição tem, é melhor para todo mundo. Está na hora de ser patriota de verdade. Esquece o que estava lá, esquece o que está aqui. Pensa que é Copa do Mundo durante 4 anos, veste a camisa do Brasil e cobra o seu vereador, cobra o seu prefeito, o seu governador, o presidente, os ministros, por um país melhor. Porque o mundo está com vários problemas, só que o mundo vai voltar a crescer e vai crescer bem. A gente precisa crescer junto, somos o maior exportador de agro que existe no mundo, o maior exportador de proteína, temos riquezas naturais enormes, o mundo vai vir olhar o Brasil. Agora, com essa história de desglobalização, que as empresas querem ficar perto das grandes matrizes, o Brasil podia estar recebendo um bando de investimento estrangeiro. Crie condições para isso. A responsabilidade é de vocês. Vocês têm 4 anos para fazer um bom trabalho. Eu vou cobrar, eu vou encher o saco. E eu escuto direto, tá, Paulo? Mas você nem mora aqui, você não deve... Eu sou brasileiro, eu faço minha função, eu tento educar todo mundo de uma maneira neutra, por mais que prefiro muito mais um lado do que o outro por resultado, a gente tem que parar de olhar as pessoas. Eu também não gostava do que estava lá, da figura. Inclusive, ele está aqui. Eu vou encontrar ele sexta-feira, porque ele está do lado da casa de uma amiga minha, e a gente vai almoçar na casa dessa minha amiga. Se bobear, vou trombar com o cara. Me pergunto toda hora, o que você falaria para ele? Eu ia falar, parabéns, você foi um trouxa. Ressuscitou um defunto, não deveria. Teve uma baita equipe, fez um baita de um governo, mas a sua figura perdeu a parada porque o senhor foi um trouxa, não soube calar a boca quando precisava calar a boca. Agora, 4 anos cobrando para, se tudo der certo, voltar a ter crescimento, para ter tudo que a gente teve em 2022. Vamos lembrar que em 2022 a gente cresceu 3%. Mataram o Brasil em janeiro de 22, em dezembro a gente entregou um Brasil bonito. Tanto que estão tentando mandar aí uma herança maldita e não está colando. Porque o pessoal está falando, não, herança maldita não, está sobrando dinheiro, superavitário, desemprego baixo, inflação baixa, não tem herança maldita não. Agora seja competente e continue essa trajetória, porque condições tem, numa hora que o mundo precisa do Brasil. Inclusive, se você tiver essa oportunidade, pede pra sua esposa gravar e manda aqui pra gente, viu? Esse vídeo aí, grava essa chance aí de você falar isso, viu, Fábio? Ô, Fábio, ontem, inclusive, o pessoal tá aqui, eu perguntei no chat, porque eu tô... No chat não, no nosso grupo aqui interno, não é estou como, viu, Cabral? Mas é mais ou menos isso. Eu tava conversando com o Vandique Silveira e perguntei pra ele em relação como ele via a questão, né, daquela conversa que teve ontem do embaixador da... É embaixador? Tô até perdida aqui. Embaixador, acho que da Argentina, que tá aqui no Brasil, teve uma reunião com a Haddad, falou da criação do real, peso real, o real peso, uma moeda ali. Não iria deixarmos de ter a nossa, nem eles a deles, mas teria uma moeda aí para poder facilitar as relações comerciais. Lembrei do Alberto Fernandes, que já tinha sinalizado lá atrás, naquele fórum do Mercosul que ele participou, de se ter um banco central único. E aí eu lembrei da Christine Lagarde, né? Já estamos aqui, nós dois aqui. O Fábio sempre, quando fala da Lagarde, o Cabral fica meio que assim, né? A gente brinca com o Cabral em relação a isso, mas que sim, ela tem um grande abacaxi na mão, que é trazer uma única política monetária para países com situações muito diferentes. Itália, Estocolmo, Lituânia, Estocolmo não, o Cabral falou Estocolmo aqui, como chama aquela outra economia lá da Europa que tá... Grécia, não, Portugal. Aquela que tem, não é Lituânia, tem uma outra lá que tá mais de 25% a inflação, enquanto a Itália é menos. A gente sempre faz essa comparação, e aí ele fala que eu fiz essa pergunta e ontem ele usou um termo, que o Brasil tem essa síndrome de querer ser igual os europeus. E a gente também sairia na mesma situação. Olha a Argentina com uma inflação e olha a nossa, por exemplo. Então eu queria entender um pouquinho da sua visão, Fábio. Eu não lembro agora, vou ver se eu lembro aqui o nome do termo que ele usou exatamente. Mas como que você enxerga? Será que isso realmente vem acontecer, da gente ter uma moeda junto aqui, única, para fortalecer o Mercosul? Qual o benefício que o Brasil teria com isso?
Ô, Cabral, você está com a sua planilha aí de balança comercial? Porque não, eu não tenho. Qual que é o tamanho do negócio Brasil e Argentina? Porque, desculpa, isso daí é cortina de fumaça para tirar o foco das coisas. Essa é a minha dúvida. A minha dúvida é essa. Não faz sentido nenhum. É grande? É grande, mas... relevante? Mas não é extremamente relevante. Pode ser grande, mas... Seria muito mais importante a gente estar conversando com a China para melhorar as relações e transações do nosso maior parceiro comercial e que compra tudo e mais um pouco, do que se preocupar com um vizinho que está se segurando pela ponta do dedo e sobrevivendo. Inclusive é o seguinte, você quer fazer negócio com caloteiro? Porque, historicamente, a Argentina vive dando calote nos gringos. E nós não somos vistos como bons vizinhos, nós somos gringos para os argentinos. Vamos esquecer que numa Copa América eles deram até água batizada para os nossos jogadores. Argentino e brasileiro não funciona muito bem nesse aspecto. E uma moeda no momento onde a Argentina está, sério, eu acho que isso daí é só barulho. Inclusive, eles estão aproveitando porque o Guedes foi infeliz uma vez lá atrás, falou essa asneira também. Isso não leva em nada, a gente está vendo o euro. É o que eu falo, olhem para os pares, olha o euro, olha o dor de cabeça que a Europa está tendo para se resolver, olha o piano que a Alemanha está carregando. A Alemanha virou uma árvore de Natal de um bando de país irresponsável pendurada nela, onde ela empobreceu a população com dificuldade lá. Por quê? Por causa de Grécia, de Itália, de Espanha, de Portugal. E olha os países que eu estou falando. Aí você vai querer fazer moeda com a Argentina? Sério? Precisa? É prioridade? A gente vai melhorar o quanto? Não tem que existir. Qual que é o nosso benefício? Essa é a minha pergunta. Nenhum. Essa é a minha dúvida. Isso, não tem. Mas, ele Paulo, falou aqui, me ajudaram. O Fábio, ele falou complexo de vira-lata. O brasileiro tem complexo de vira-lata. Ele quer ter aí, na verdade, ser igual, criar o Mercosul para ser igual a zona do euro, né? Seria mais ou menos essa a comparação que ele falou. Obrigada, Renata. Nós temos complexo de vira-lata porque fomos uma colônia de exploração. Então a gente nasceu sendo explorado. E aí quando você cresce, hoje o Brasil é muito mais relevante no mundo do que Portugal, você quer meter a pompa. Só que como você mete a pompa? Crescendo, sendo um país melhor, sendo menos dependente do resto e fazendo os outros dependerem de você. E aí você dá a volta por cima. A gente tem várias histórias no Brasil de sucesso. Pega aí o Flávio Augusto, por exemplo, que é um cara, um empreendedor que veio do nada, pegava ônibus lotado e tudo mais. Ele tinha um complexo de vira-lata dele, passava o perrengue, mas ele tinha um objetivo e uma meta na cabeça. Eu vou enriquecer. Hoje o cara é bilionário. Será que ele precisa? Não, ele se provou, ele venceu. E é isso que a gente tem que usar como exemplo. E não ostentar, querer esfregar, quando a gente não tem. O Brasil tem que criar condições para ele continuar cada vez mais sendo relevante na economia mundial. E a gente tem total condições, porque, Paula, veja bem, puxando para o passado, em 2003, a China era uma porcaria e a gente era bonitinho. A China acelerou de um jeito que ela vai ser a maior potência do mundo já e a gente continua bonitinho. Então, assim, foram 18 anos, 20 anos agora, né? A China fez a tarefa de casa, por que a gente não faz também? A gente tem que ser relevante, a gente tem que ser importante para as pessoas idolatrarem a gente e não a gente ficar, como muitos brasileiros fazem, comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para ficar se provando para pessoas que a gente não gosta. É isso. Falou tudo, Fábio. Aula, né? Sempre, né, Cabral? Cabral tá tentando buscar a balança, é isso, Cabral? A Argentina é nosso terceiro principal parceiro, na casa de 5%. 5%? Quem que é o segundo? Primeiro é China, Estados Unidos e Argentina. China na casa de 22 aproximadamente, que é importação e exportação é diferente. Um strike hoje. Estados Unidos na casa de 17 e 18, depende se é IMPO ou EXPO. China quanto, Cabral? Me repete. Na casa de 22. 22%. E Estados Unidos quanto? Aproximadamente 18. E Argentina? Argentina 5. 5. Argentina por volta de 4, sim, depende eu vou fazer um strike sobre EXPO. este tema mais tarde, tá? Aí eu te pergunto. Aí depois Países Baixos, Chile, Espanha, Índia, México, segue. Países Baixos porque ele é muito trade, né? Mas aí você tem... deixa eu ficar quieta, vai, Fábio. 5% é mais importante? Deixa eu ficar quieta. Depende, né, Fábio? Depende, né?
Eu acho o seguinte, a gente tem prioridades extremamente mais urgentes. A nossa prioridade não é a mesma, né, Fábio, da outra prioridade, né? Mas tem 4 anos. O que tem que fazer é o que eu falo, a gente tem que parar, o Brasil tem que parar de se dividir. A gente tem que parar, essa piadinha essa briguinha que eu tô recebendo direto, essa história do, faz o L, acabou isso daí, pessoal, vamos parar com essa briguinha, não vai levar ninguém a lugar nenhum, a gente tem que se unir, tem que ser um país unido e tem que construir, pensar em prol de todos. Porque a base só vai levantar... Se o barco afundar, eu tô dentro, né? Claro, não, e a base só vai levantar se todo mundo levantar. Não adianta nada, para puxar todo mundo tem que crescer, e crescer vai ser unido. E só um detalhe, em 2022, o ranking dos países que pioraram a relação com o Brasil, vai lá que eu vou anotar. A Argentina ficou em 5º. Mas o claro, que mais piorou foi Chile. Mas ela sofreu muito com a inflação, faz sentido, Cabral, também, né? Não faz? Ou tô doida? Não sei. Ué? Não sei, porque aí tem que ver o que é a balança deles, né? Faz sentido, sim, porque qual foi o que mais sofreu? O dinheiro desvalorizou. Qual foi o que mais sofreu? Vai. Chile. O mais sofreu foi Chile. O que está acontecendo no Chile? O que está acontecendo no Chile? É isso, Cabral. Mas eu queria ver, eu não consigo falar sem ver por dentro, não sei. Tô falando o número frio. Fala Chile, o número, ó, o segundo é a Coreia do Sul. Coreia do Sul? Terceiro é Egito. Egito. Quarto, Peru. Quinto, Argentina. Sexto, Países Baixos. Argentina. Nono é Bangladesh, por exemplo. Então tem que ver a carteira por dentro para poder entender, né? Qual que é o percentual só para eu saber? Do Chile que piorou? Ele fala aí em percentual ou não? Depois você me passa, vai. Tá. Depois você me passa esse link aí. Para você ter ideia, se você pegar todas as exportações acumuladas com importação, o que mais caiu foi Suíça. Então o negócio, né, não sei até quanto é só economia. Teria que ver, o 10º que mais caiu foi Turcomenistão. Aí teria que ver isso aberto para ter noção. Tem que ver aberto, O que a gente tem de comercial com o como chama o país? Que eu nem sei. Turcomenistão. Turcomenistão. O que a gente vende para eles ou compra deles? Isso é venda? Isso é exportação, é saída. Saída nossa. Lorena trabalha com o comércio exterior. De vez em quando elas exportam, sabe o que? Telha, bala. Ela exporta assim, do nada exporta bala. Aí você vai ver, é época do Dia das Crianças daqui a 3 meses naquele país. Tá. É sério. Outro dia ela estava com o maior problema que tinha uma data comemorativa de criança na Rússia. E uma empresa exportava muito para a Rússia. A Rússia saiu do SWIFT. Verdade. E aí, como é que vai receber essa história? Aí deixa recebe via Hong Kong. Não, via Hong Kong a Receita Federal faz o maior barraco. Elas negaram o cliente, porque estavam com medo desse tudo. Receita Federal, que papo é esse de Hong Kong aqui? Que tabela é essa aqui que vocês estão fazendo? Tributação é J. Aí eles negaram, o cliente nem sabe. Então o cliente ia vender para Hong Kong e vender para a Rússia. Então, às vezes, quando tem umas coisas doidas assim. Outro dia ela estava exportando daqui interior de São Paulo biquíni. Lote de biquíni para a Coreia, lote. Sério? É umas coisas muito doidas que você não para pra pensar nunca. Vou gravar um strike com ela. Será que ela odeia olhar uma câmera, odeia. Tá bom, né? Mas tudo bem. Se o tema do strike for obra cedo em casa, grande chance. Aí chama ela. Ela é especialista, ela tá revoltada. Então que não tá tendo obra já desde o ano passado, não chegou ninguém, mano. Aí sobra pra quem? Pra mim, né? Sobra pra você, sobra pro Cabral. Ele que, na verdade, eu não tinha pensado nisso. Tá certo. Ô, Fábio, sempre um prazer. Ficaríamos aqui conversando, mas, né, já são agora meio de 4 minutos. Obrigada, sempre um prazer estar contigo. Um beijo pra você, toda a família aí, curta aí Orlando, se possível. Depois semana que vem, estaremos juntos aqui novamente. Eu que agradeço o convite sempre, é um prazer estar aqui. Um beijão pra todo mundo e a gente se vê na quinta que vem. Não, e outra coisa, foi o que eu falei. No parque, não fura fila. O meu recado para esse ano é esse, pessoal. Vamos se unir, cara. Chega de se dividir, entendeu? Vamos se unir, vamos pensar no todo no Brasil. Porque um país melhor é bom para todo mundo. Até quinta que vem, pessoal. Obrigado. Até. Valeu. Beijos. Tchau.